Irmão, hoje vai ser polêmico. Por que polêmico? Porque hoje a gente vai trazer sobre a volta de Jesus. E no final, já está engatilhado lá o vídeo sobre a pré-tribulação, está engatilhado para o final dele. O pastor Josimar já está de olho. Então, nós vamos estar falando, só vou dar uma revisada rapidinho. Nós vemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Nós lemos, terça-feira passada, qual as 3 características de Atos dos Apóstolos. Pastor, nós já estudamos Atos. Por que o pastor voltou? Nós estudamos a leitura literária da primeira vez. Agora vamos estudar ela na leitura sistemática. O que é sistemática? É o que está por trás da letra e o que quer dizer cada coisa. Então, primeiro ponto, nós aprendemos lá. Para que é Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é o início da igreja primitiva, ou seja, da igreja de Cristo, e foi escrito a um homem chamado Teófilo. Está lá em Atos 1, quando ele começa. Isso, o primeiro tratado, ó Teófilo. Teófilo era para quem foi entregue a carta. Fala sobre o que é Atos dos Apóstolos. Fala sobre quem que manda na igreja. Quem que manda na igreja? Quem? Deus. Meu Deus. Quem que manda na igreja? Por isso que eu gravo, ó. Vou ler de novo em casa, você vai estar. Lembra que eu falei? O cabeça da igreja ainda será e sempre será Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O Espírito Santo é a ponte entre Cristo e a igreja. Lembra que a gente fez aqui o tratado aqui? Lembra do cartaz? 2 seguravam a escritura, 2 escrevia e o outro ouvia o que o Espírito diz à igreja. Vocês vão ver? Vamos lá. Agora no capítulo 1, do 9, do 9 ao 11, nós vamos ler aqui um pequeno versículo. Nós vamos começar a ler o capítulo 9, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Bom, irmãos? Vamos lá? Capítulo 1, do verso 9 ao 11 diz assim: ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, ou seja, escondendo dos seus olhos. E estando eles, vendo ele nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, ou seja, 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vocês foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vocês viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. Vamos repetir aqui para ver se a gente entendeu isso aqui. Eles estão olhando lá no capítulo 9, enquanto dizia isto, Jesus acabou de entregar algo para eles, eles estão vendo Jesus subindo, e quando Jesus sobe entre as nuvens, vem 2 anjos e diz assim: ó, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele desceu, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. É isso que está dizendo aqui. Ele vai descer. E há de vir assim para como do céu vocês vestir. Ou seja, quando ele voltar, vocês vão o quê? Oh Jesus! Quando ele voltar,
ele dizendo a seguinte frase: irmãos, por que vocês estão vendo esse homem subir? Assim como ele subiu, ele vai descer, mas antes vocês vão ser arrebatados. Depois de 7 anos ele vai voltar para buscar a sua igreja. Está escrito isso? Não está, né? Você leu aí no 9:11, está escrito que ele vai vir antes de 7 anos e depois de 7 anos ele vai vir buscar a igreja? Não. E por que não está, pastor Fabiano, escrito? Porque o pré-tribulacionismo não é bíblico. E a gente vai ver o versículo ao lado do pós-tribulacionismo e antes e pré-tribulacionismo. O que é pós-tribulacionismo? O pós-tribulacionismo é a visão que a Bíblia diz que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação. Que Jesus, a igreja vai passar. E o pré-tribulacionismo quer dizer que Jesus vai tocar uma trombeta e você vai subir e você vai ficar lá na asinha de Jesus. Depois de 7 anos você volta com Jesus na terra. Só tem um problema. Não tem um versículo bíblico defendendo tal tese. E é isso que a gente vai falar hoje. 9, verso 11 vai falar sobre a ascensão de Jesus. Jesus sobe o céu, ocultado por uma nuvem. 2 anjos aparecem e garantem aos discípulos que Jesus voltará da mesma maneira. Qual é a maneira? Corpo físico. Todo olho verá. Não está escrito em arrebatamento secreto. Não tem. Vamos continuar. A visão tribulacionista defende que a igreja passará pela grande tribulação, sendo arrebatada apenas na segunda vinda de Jesus. Após esse período, os textos indicam que a ressurreição ocorre no último dia. A trombeta soa após a tribulação e Jesus vem para reunir os escolhidos conforme os versículos. Ou seja, a gente vai entender que os textos-chave vai falar. O que é texto-chave? São os textos que indicam que Jesus ele vai vir, mas no último dia. Principais versículos sobre a vinda pós-tribulacionista, ou seja, quais são os textos que diz que Jesus vai vir depois dos 7 anos? Bora lá. Mateus 24, verso 29 ao 31. Mateus 24. Já está ali. Você achou ele? E logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E o que? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo olho verá. Não tem arrebatamento secreto, não. Pastor, e aquele arrebatamento que diz que o corpo vai se transformar? Não chega lá. Isso vai acontecer, mas nesse dia, depois da tribulação. Algo para ser doutrinário
tem que ter quantos livros na Bíblia? No mínimo 3. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 e 17. Vai dizer assim, ó. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Todos acharam aí? Pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos, para o quê? Para a vida, que vai acontecer depois de quantos anos? 7. Depois de quantos anos que vai acontecer a vida? 7 anos de tribulação. Quantos nós, que ficarmos vivos, para a vida do Senhor, não seremos como os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Lembra que você leu Mateus 24? Que todo olho verá. Ele está dizendo a mesma coisa aqui, ó, só que de forma diferente. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com quem? Com os mortos que aqui foram primeiro. Vai ser junto, não vai um depois outro. Junto com eles nas nuvens. Encontrar quem nas nuvens? O Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, nas nuvens encontrar o Senhor nos ares. Por que nos ares? Porque Ele vai vir e todo olho verá. O mundo vai ver, sim, os mortos que morreram em Cristo ressuscitando primeiro, o corpo sendo transformado e subindo. Não vai ser nada secreto. A Bíblia diz, a gente vai ver, tem outra passagem que fala que é num piscar de olhos. E um piscar de olhos não quer dizer que vai ser num piscar de olhos que você vai ser arrebatado. A Bíblia diz que num piscar de olhos, nós vamos ver lá na frente, nós seremos transformados. Transformado e arrebatamento é duas coisas diferentes. Então, num piscar de olhos, teu corpo corrupto vai se transformar em glória. E o povo, por isso que Jesus disse, vai ter dois no campo, um vai ficar e o outro vai subir. E o que ficou, ele vai ver o outro subindo. Tem dois na mesa, um vai ficar e o outro vai subir. Jesus falou: então, o arrebatamento, a vinda de Cristo, é depois da tribulação. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 55 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Anota aí. Se um dia tu pegar um pré-tribulacionista, você já tem esse texto para falar. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vai mencionar a transformação dos santos e a ressurreição ao som da última trombeta, associada ao fim da tribulação. Vamos lá? Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, viu? Transformado. Antes do que? Da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui é o primeiro ponto, irmão. São quantos selos que vai ser aberto
Quando que a igreja vai ser arrebatada? No momento de fechar os olhos, ante a última trombeta. Antes da última trombeta tocar, a gente vai ser arrebatado. Então são quantas? A tribulação são 7 anos. É um selo por ano. Não sei o que eu estou falando, é a Bíblia. A gente vai subir antes de tocar a última trombeta. Vai subir. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 39 e 40. João, capítulo 6, verso 39 e 40. É por isso que muita gente, irmãos, muitos teólogos que acreditavam na pré-tribulação estão pulando fora, estão voltando a ser pós-tribulacionistas, porque contra fatos não há argumento. 6:39 ao 40 fala da ressurreição do último dia. Jesus afirma que a ressurreição dos crentes ocorrerá no último dia, reforçando que eles estarão na terra até o final. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos daqueles que me deu se perca, mas que ressuscite ao quando? No último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, se ele morreu no último dia, antes de tocar a última trombeta, ele vai ressuscitar. Se ele morreu em Cristo, ele vai ressuscitar, e depois os que estiverem vivos vão estar com o corpo transformado e estarão com o Senhor. Não tem nenhum momento você vai ver Jesus falando que ia voltar 2 vezes. Ele só vai voltar uma, porque ele já veio, agora ele volta de novo. Apocalipse, capítulo 7, 14. Apocalipse, capítulo 7, 14. Aqueles que vêm da tribulação, refere-se à grande multidão que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, descrito como os que vêm da grande tribulação. Aqui mais uma coisa para a gente pensar. Apocalipse capítulo 7, verso 14. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da onde? Da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Coloca o 13 lá, antes do 14. E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Agora sim, 14. E eu disse a ele: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, lá em Apocalipse capítulo 7, fala de um povo que veio da tribulação. Agora pare e pensa comigo, vamos raciocinar aqui. Nós vamos ver lá, porque agora a gente vai ver a defesa da pré-tribulação, tá bom? Nós aprendemos na religião que quando o Espírito, quando Jesus voltar, vai tocar a trombeta, vai todo mundo fluir. Quem que vai junto com a igreja? Alguém lembra? Segundo o pré-tribulacionista, quem que vai subir com a igreja? O povo vai vir na igreja e não vai encontrar. O Espírito Santo. Não é assim? O Espírito subirá com a igreja, sim ou não? Sim. Agora me diz:
vai subir antes dos 7 anos. Quem são esses caras aí? Que foi lavado pelo sangue. Se só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, a Bíblia não pode se contradizer. Então, não tem como a igreja subir antes dos 7 anos. Esses camaradas são aqueles camaradas que passaram pela tribulação, foram convertidos pela tribulação, o Espírito Santo convenceu eles dos pecados e eles foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 1 ao 3, a ordem da vida. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 1 ao 3. Está no finalzinho da Bíblia, segundo Tessalonicenses, 1 ao 3 diz assim. Olha. É porque segundo a pré-tribulação, que nós acreditávamos antes, a gente vai ver depois, que diz que quando a igreja subir, o Espírito Santo vai cair nele, certo? Se isso fosse verdade, como é que agora em Apocalipse aparece um povo do meio da tribulação do céu salvo? Se a Bíblia diz que somente o Espírito de Deus convence o homem do pecado. Porque se o Espírito Santo subir com a igreja, quem vai convencer o homem do pecado? Ia subir. Isso. A gente aprendeu que quem ficasse aqui na tribulação, a salvação era por morte. Mas se o Espírito Santo não está ali para convencer, como é que ele vai morrer, irmão? O povo já não vem para a igreja hoje com o Espírito Santo. Como é que, quando tiver, se o cara hoje, que tem o Espírito Santo na terra, não consegue trocar o futebol por Jesus, imagina no dia da tribulação. Não tem repescagem. Primeiro, Jesus não vai vir buscar desviado, porque já está desviado, irmão. Não tem repescagem. Acabou. Por isso, no final aqui eu vou mostrar para vocês o porquê que a igreja tem que passar pela tribulação. Porque na verdade isso não é maldade de Deus para conosco. O nome disso é misericórdia. Porque eu já vou explicar isso para vocês. Mas tu entendeu? Porque se o Espírito Santo subir, quem que vai convencer o povo do pecado? E se o Espírito Santo subir, quem convenceu esse povo a morrer por Jesus na tribulação? Se agora que está o Espírito Santo na terra, o povo não consegue trocar Jesus pela bebida, pela prostituição, o Espírito Santo convence. Imagina quando o Espírito Santo for embora, que eles vão entrar na igreja e não vão sentir nada, vão dobrar os joelhos e não vão sentir nada, porque o Espírito Santo voltou para aceitar Deus. Então não vai. Vamos continuar? Então, segundo Tessalonicenses, ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente, ou seja, que vocês não percam os seus entendimentos, nem se perturbem, porque por Espírito, quer por palavra ou quer por pregações, epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Próximo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia, e se manifeste quem? O homem do pecado e o filho da perdição. Nós aprendemos que antes do anticristo se levantar, a igreja vai ser arrebatada. Não vai, não. Está escrito que primeiro vai ter apostasia. Tem apostasia já? Tem. O anticristo já se levantou? Ainda não. Mas o espírito do anticristo já está na terra. O que é o espírito de anticristo? Tudo aquilo que é
igreja para todo mundo ter gosto, né? Então, tudo aquilo que tira alguma coisa da Bíblia é seita, é heresia, né? Então, a Bíblia deixa bem claro, apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, que ninguém vos engane, que o arrebatamento não vai acontecer antes de acontecer a apostasia, que já está acontecendo, e antes que se levante o filho, e antes que venha a apostasia e o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. A igreja vai ver o anticristo? Sim. Vai ser perseguida pelo anticristo? Sim. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5, vai falar da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5. Olha aqui o que João viu. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Está falando de quem? Da igreja que morreu na tribulação. E pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, nós entendemos aqui que descreve os mártires que morrerem dentro de 7 anos, eles vão ter um lugar especial com Cristo. Para eles a coroa vai ser maior, vai ter um lugar diferencial para eles. Eles vão reinar com Cristo, se passarem pela tribulação e não se deixarem levar pela barca. Irmão, você acha que vai ser difícil a igreja se dobrar no sinal? Não. A picadinha aí, a quanto crente se rendeu para o filho poder estudar. Eu lembro que teve uma vacina aí, que era para adolescente, né? Eu falei para minha esposa, não, né? Minha filha não vai, você não vai? Vamos chamar lá o conselho tutelar. Eu falei, pode chamar, não vou dar. Mas um monte de crente foi lá e deu. Agora imagina se o governo manda no teu celular, tu acordar amanhã e dizer assim, ó, tua conta está congelada. Favor, ir até o posto de saúde mais próximo para fazer um cadastro. Aí você chega lá, o cadastro põe na mão direita e na testa. Tu vai fazer? Ou tu vai morrer da fome? Como é que tu vai pagar lugar, irmão? Irmão, a Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados. Você está preparado para morrer por Jesus? Debaixo de uma fonte passando fome? Sendo ridicularizado? Porque as igrejas que parecem igrejas vão dizer que não tem nada a ver. Os loucos vão estar com a marca na testa dizendo que não tem nada a ver. Mas calma, a Bíblia diz que na tribulação, aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz em 2 Pedro que aqueles que estiverem em Cristo serão guardados do dia do juízo. Ou seja, vai passar pela tribulação? Vai. Mas se você negar, não deixar marca, Deus vai te guardar. Ou seja, quais são os argumentos centrais da pós-tribulação? A igreja está presente durante os eventos descritos em Mateus até Apocalipse 13. O termo santos em Apocalipse refere aos seguidores de Jesus passando pela perseguição. Ou seja, tem gente que diz assim, não, mas se tu perceber, em Apocalipse, a palavra igreja aparece só até o capítulo 4. Só que depois do capítulo 6,
Quem são os santos? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, 18: orai sem cessar com toda súplica por todos os santos. Quem são os santos? É nós, irmão. Segundo a palavra, somos nós. E por que fala santo? Porque a igreja é o corpo vivo, e eu sou igreja quando eu estou junto. Amém? Na tribulação vai ter igreja? Não, porque a igreja vai estar separada, fechada, com uma faixa na frente. Você vai ser perseguido, vai ter igreja? Não, porque o filho daí que o anticristo vai se levantar. Uma só religião. Se tu não ficar na religião dele, você vai ser perseguido. E não vai ser difícil, meu irmão. Hoje é tudo reconhecimento facial. Tu sai na rua, a câmera da rua ele sabe onde você está. O drone já vem lá te pegar. Ou tu rejeita, ou você é um indigente do sistema, vai preso. Aí eu te digo, irmão, agora vamos lá. Você acha que essa igreja brasileira é santa o suficiente para subir antes de 7 anos? Se Jesus vir hoje, tu subiria? E você ainda crê que vai ter arrebatamento antes de 7 anos? Porque se Jesus vir hoje, nós não subiríamos. Por quê? Porque nós estamos mais preparados, mais preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Estamos mais preocupados se vamos conquistar um carro novo, se vamos conseguir pagar o aluguel, do que com a vida eterna. A vida eterna a gente administra. Irmão, tem 2 tipos de pessoas que vêm para a igreja: os que amam a Cristo e aqueles que vêm por medo. Não, na verdade são 3: os que amam a Cristo e os que vêm por medo. Porque se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Então eu venho para a igreja por medo. E ele vai para o inferno igual, porque Deus não é carrasco, é por amor. E tem o terceiro, que só vem pedir. Aí ele recebe e vai embora. É os pedintes. Existia 3 povos que andavam com Jesus: os que amavam a ele, que eram no máximo 12, os que vinham atrás dele, que era uma multidão pelo que ele era, pelo que ele fazia, os milagres, e aqueles que vinham só para assistir, mas não queriam se envolver, e depois ia entregar o que ele falava para se levantarem contra ele. Então o arrebatamento, o encontro com Jesus, é o mesmo evento que a sua vinda, na segunda vinda. Então a primeira coisa que eu tenho que entender aqui, querido, não existe 3 vindas, é só 2. Por que 2? Porque ele já veio. Ele só vai vir para buscar a igreja. Não vai tocar uma trombeta, sumiu o povo, não. Vai ser tocada as 7 trombetas, e antes da última trombeta, a igreja sobe. Agora a gente vai ver por que a igreja vai passar pelos 7 anos, irmão. O que vai acontecer nos 3? Por que 7 anos? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição. O que vai acontecer? Apostasia, uma só religião. Vai levantar um cara na onda e vai dizer assim: a religião já foi assinada, tá? Em 2019, já está assinada. Uma só religião, um só governo, já está assinado. Se procurar na internet você vai ver, já foi assinado. São 4 religiões, só que o cristianismo não está nela. Por que será? Então, os árabes, os muçulmanos, os católicos assinaram comunamente com o Papa em 2019 uma só religião. E aonde fica a sede dessa igreja? Lá em Dubai. São 4 torres lá, mas não tem luz. Porque eles adoram Deus, mas Cristo não. Então já está assinado, só ainda não foi colocado em prática. Já está sendo preparado. Segundo, depois disso vai vir a moeda digital, sem a qual ninguém poderá comprar e nem vender. Daí a inteligência artificial
especial. Lembra que o Apocalipse vai dizer assim: e eis que será levantada uma estátua, eis que vi uma imagem que via e falava. Inteligência artificial, ela vai te ver, vai falar e vai reconhecer quem você é. Se você não tiver o cadastro único, você não compra, não vende, não é atendido no hospital, não consegue uma conta, não consegue entrar no postinho de saúde. Acabou. É a estátua do anticristo. É o modelo do anticristo. E esse vos perseguirão, amigos. Aí o que vai acontecer? 3 anos e meio vai ser essa falsa paz. Nesses 3 anos e meio, irmão, aqueles que se dobrarem para amar, quem fizer o tratado, o dinheiro vai correr atrás desse povo. Não vai ter fome, vai ser tudo tranquilo. Só que o que vai acontecer? Depois de 3 anos e meio, o anticristo ele vai fazer um acordo com Israel, vai levantar o terceiro templo de Salomão. Israel já está fazendo ovelhas vermelhas, que há não sei quantos anos, acho que mais de 400 anos eles não tinham, agora já tem. Geneticamente estão fabricando ovelhas não, como é que fala o nome? Bois, né? Para sacrifício de linhagem vermelha, você não pode ter um fiozinho branco, e eles já estão treinando sacrifícios, ou seja, todo o dinheiro, todos os utensílios do templo lá em Israel estão prontos já, que havia no templo de Salomão, está tudo pronto, tudo prontinho já, só falta preparar o terceiro templo, o segundo templo. O que vai acontecer? A Bíblia diz que 3 anos e meio, esse cara vai enganar o povo de Israel e ele vai sentar no trono e vai dizer que ele é o cara, ele que manda, e toda a nação vai se dobrar para esse cara. Aí o que vai acontecer? Israel vai guerrear contra esse camarada, porque Israel vai ver que foi enganado e começa a guerra. Aí pode preparar. Pastor, mas está muito longe de ser perseguido, irmão. Na Nigéria, aqui, ó, 270 mil cristãos morreram só esse ano não, no final do ano passado. Tem vídeo no YouTube dos caras passando com um trator em cima dos caras. No YouTube tem portas abertas, coloca lá. O cara com o trator em cima da costela do caso, nega Jesus, nega Jesus. O cara não. Pegaram mães, filhas, amarraram de cabeça para baixo e penduraram em árvores. Deixaram lá sem comer de cabeça para baixo, para acontecer. Se tu entrar na internet, busca no Google assim, imagem de satélite de corpos de cristão. Irmão, tem na internet a imagem do satélite dos corpos de tanto cristão que eles mataram. Do satélite dá para ver na terra aquele mundo assim. Vê se passou na televisão, se aonde foi lá. Por que pararam? Porque o Trump agora, em novembro, falou: vocês não parar, vou tacar uma bombinha em vocês. Mas morreu 270 mil, mas depois o cara tomava uma atitude. Então a perseguição já está indo. Tem lugares no norte que as igrejas estão sendo destruídas. No norte, aí, no nordeste, o povo não pode cultuar. Governadores estão quebrando a igreja. É só você clicar. Estão invadindo a igreja e destruindo. Então a perseguição já está começando. E por que nós temos que passar pela tribulação, irmão? Porque a tribulação, ela nada mais é que a tua salvação. Como assim, pastor? Eu não entendi. Amados, se a igreja não passar pela tribulação, ela não vai ser salva. A igreja de hoje não vai. É igual o avarento, irmão. Você sabe o que é um avarento? O avarento é aquele cara que a mão dele é assim, ele mergulha na água, um punhado de sal, ele nada e ele não abre a mão, ele não desliga, não fecha, deixa bater um vento na casa dele, deixa ele ficar desempregado. Qualquer moedinha que cai na bolsa dele, ele pastor, eu vou ofertar, porque o avarento só prende as graças. Pessoas que não se firmam com Deus na bonança, Deus tem que botar ele no deserto todo mês. Por quê? Porque daí no deserto ele tem pé. No deserto ele jejua, no deserto ele ora, porque ele precisa de algo de Deus. Ele sabe que se ele buscar
buscar, Deus vai dar. Agora, quando fica na bonança, não ora mais, não precisa tanto, não precisa buscar tanto. Então, a cura da igreja é a tribulação. A cura da igreja é a tribulação. Aí você vai ver, a igreja vai orar mesmo, a igreja vai, as pessoas vão querer vir da igreja, não vão poder entrar, vai ter uma faixinha amarela ali, escrito selado. A gente vai ter que voltar a fazer o que a igreja primitiva fazia quando ela era perseguida. Você sabe como é que eles se comunicavam? Você sabe por que a marca da igreja é um peixe? Vocês já viram já? O símbolo do cristianismo é um peixe. Você sabe por quê? Tem uma hora que eu disse que para eles se identificar, o camarada estava lá na areia, aí ele desenhava a forma do meio. Se o outro fosse cristão, o outro completava a forma. Aí dava para ser o outro. Então a forma dele se entender se o outro era cristão ou não era através do erro. O cara ia lá com o pezinho e fazia um erro. Aí o outro olhava lá e completava a forma do peixe. E olha só. Segundo alguns bons operacionistas, dizem que o mesmo peixe, lembra de quando os judeus foram para o campo de concentração? Vocês lembram como é que era? Olha como os caras são sarcásticos. Lembra de que cor que era o pijama deles? Branco e azul, a cor de Israel. E o que tinha no peito? A estrela de Israel. Segundo alguns conspiracionistas, diz que naqueles dias os cristãos que estavam pregando e sendo presos por pregar, o peixe vai ser símbolo do uniforme da prisão. Porque eles vão te identificar, lá é cristão. Eles olhar de longe, o peixe é cristão. Então entenda que pastor, mas eu não quero passar pela tribulação. Querido, o problema não é eu passar pela tribulação. O problema é Jesus vir antes da tribulação para mim. Porque pode ser que eu e você não passemos pela tribulação, mas se Jesus vir antes. Como eu disse, se fosse hoje, a trombeta tocasse agora, tu subiria. E é interessante que a igreja de Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando, querido, ela vivia em prol de Cristo, ela se doava para Cristo, ela vivia para Cristo, ela tinha uma lista, ela pegava uma lista de manhã, o cara se converteu, o cara pegava a lista e começava lá, minhas metas é essa, qual a minha meta? Viver para Jesus, morrer para Jesus, tudo que eu fosse fazer, Cristo tinha que estar envolvido. A minha vida tem que estar inserida no cristianismo de verdade. A Bíblia não me chama de evangelho. Jesus disse: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E o que é testemunha? Testemunha é aquilo que a gente falou quarta passada, é o que conta. Separou. O que é testemunhar de Cristo? Cara, é você tá com aquela chama aqui dentro, cara, que você parou num corredor, numa fila, você não vai falar que está chovendo, você não vai discutir o dólar, se está alto, se está baixo, você não vai falar do Lula, do Bolsonaro. O papo do cristão é Jesus, é testemunhar. Você sabia que Jesus mudou minha vida? Está aqui no hospital, pois é, a Deus já falou, minha filha é separada, minha filha é de Jesus. Sabe? Para testemunhar quem Cristo é na sua vida. A gente ficou esses dias no monte lá e eu comprei um livro chamado Heróis da Fé. Eu estava lendo lá, o nome que estava na cara. São 20 homens que mudaram uma cidade e uma nação. 20 homens. E sabe por que eu estava na cara? Porque todos eles tinham entre 18 e 20 anos. E a gente com quase 40 anos não tem vergonha na cara ainda.
converteu com 18 anos. Não tinha musiquinha assim, não tinha o conforto que nós tínhamos, cara. Ele se converteu lendo numa biblioteca sobre a Bíblia. E ele pegou uma cópia e foi para casa estudar. E começou a entender sobre a graça favorecida. Aí ele entendeu que muito tempo da vida dele, ele achava que era por mérito. E pasme, irmão, você também acha que é por mérito. Quer ver eu te desmascarar agora? Quando dá problema, que a coisa está ruim na tua casa, qual é a primeira seta que o diabo fala para ti? Viu? O que adianta ir para a igreja? Viu? O que adianta cantar? Viu? O que adianta servir? Como se isso mudasse alguma coisa no teu ministério? Deus não te salvou porque você canta, Deus não te salvou porque você prega, Deus não te salvou porque você faz alguma coisa para Ele. Você não é salvo quando você faz por Jesus. Eu e você somos salvos pela graça, favor merecido. Irmão, eu posso abrir a Bíblia, pregar a Bíblia para você sem Cristo estar nela. Eu posso abrir uma igreja, falar de Jesus sem Cristo estar em mim. É por isso que é muito fácil você ver uma igreja cheia de pessoas vazias. Se veste como crente, fala como crente, mas não tem fruto de crente, não tem perseverança de crente, desanima, questiona, é um delegado, é uma delegada, não tem uma vida com Deus, não entende, não entendeu a graça. Vocês lembram? Você já viu aquele bonecão do posto? Tinha até uma música do mundo, né? O bonecão do posto tá maluco, tá doidando. O que é o bonecão do posto? Tu liga ele na tomada, ele fica cheio de quê? De ar, né? Aí como é que ele fica? Agora tá bonito, né? Tem que fica assim agora. Agora eu tô batizado o bonecão do posto, ele fica assim, ó. Tem gente, irmão, que ele não entendeu a graça. Então ele funciona de movimento. Quando alguém liga ele na tomada, ele pula, ele gira, roda na igreja, entrega a profecia, tirou da tomada, bonecão do posto. Porque é vazio, está cheio de ar. Ar não é nada, ar não sustenta. Às vezes, a gente, o ar é o nosso próprio ego. São os nossos planos. Às vezes, o ar representa o nosso serviço. Tem gente, irmão, que se tirar o microfone da mão dele, ele não vem mais para a igreja. Tem gente que se tirar do departamento, se desvia. Por quê? Porque quando o pastor tirou o departamento, tirou a tomada do ar, acabou a camarada. Aí eu te digo de novo, essa igreja, não a nossa, estou falando, né? A nossa também, está tudo enclausurado. Você acha que se o arrebatamento fosse como a igreja prega brasileira, a igreja subiria? Não vai. É por isso que nós temos que passar pela tribulação, sim, porque na tribulação a gente vai ver a dificuldade e não vai ter para onde correr. Muitos que estão pelo serviço, muitos que estão pelo carneiro, lembra do jovem rico, do irmão mais velho, do filho pródigo? O filho pródigo queria um carneiro. Pai, o teu filho gastou tudo o que tu tinha, eu fiquei contigo a vida inteira e tu nunca me deu um carneiro. Ele fala, filho, tu está brigando pelo carneiro, o carneiro é teu, cara, tu podia pegar quando quisesse, o teu irmão estava morto. E a gente está dentro da igreja brigando por causa do carneiro. Essa pessoa usa saia curta, essa pessoa usa calça, essa pessoa tem cabelo azul, essa pessoa usa brinco. Se Adão tem um bico, e o povo indo para o inferno lá fora, o povo brigando por besteira. Os dias estão chegando, então a tribulação, ela é o remédio de Deus, é a ira de Deus contra a terra, mas é o remédio de Deus para a igreja. E a igreja primitiva, ela começa assim, irmão. Ela começa já sabendo, olha, ele vai, mas ele vai voltar. E os outros estão dizendo, olha,
minha pergunta não é como você e a tua família está, a minha pergunta é como está o teu coração. Você tem voltado o teu coração no quê? O teu coração está no quê? Está em desejo da casa nova? Está no desejo de sair do aluguel? Tudo isso, irmãos, vai acontecer naturalmente desde que Cristo seja o centro. Se Ele não for o centro, não vai acontecer. Então eu preciso entender que Cristo, Ele tem que colocar a identidade dele em mim. Mãe, eu confesso que no primeiro dia do monte lá, minha vontade era descer, porque a minha carne não queria ficar lá. Calor dentro da barraca, não tinha como ficar. Mosquito quase me levando para o inferno. Eu estava igual a música da Xuxa. Oh, meu cabeça treme. Mosquito, batido. Só que, irmão, depois de 4 horas, quando ele desceu lá, minha vontade não era mais embora. Porque eu estava lá sozinho, mas quando ele desceu, eu falei para minha esposa hoje: ó, não fica triste comigo, não, mãe. Eu quero voltar para o monte de novo. Estava falando para ela tarde, fica uma vontade de não consigo de novo ficar comigo. Porque parece que você desliga do mundo, cara. Lá tu não tem boleto para pensar, mas daí tem que lembrar, poxa, eu tenho que descer, porque quarta-feira eu tenho que trabalhar, de madrugada eu tenho que começar a correr. Então é isso, irmãos, que a gente tem que se alinhar esse ano. Por isso que eu falei, esse ano é alinhamento com Deus. Busca o Senhor de todo o coração, se esvazia de você. Pastor, eu nasci assim, morri assim. Palavra do diabo. Você nasceu assim, mas você não vai ser mais assim. Você vai ser transformado em Cristo Jesus. Se você tem aquele vício de murmurar, não murmura mais. Se você tem aquele vício de xingar, não xinga mais. Amor, o teu velho homem tem que morrer. Você tem que se olhar no espelho e dizer todo dia: cara, eu tenho que te matar. Para você poder repetir o que Paulo disse: viver para mim é Cristo e morrer é morrer. Hoje o cara não quer morrer, irmão. As pessoas não querem morrer mais. Está conversando com o presbítero Ramon hoje. O povo acostumou com o pecado. A Santa Ceia é coisa sagrada. Hoje o povo vai tomar carnaval e não vai tomar ceia. Toma ceia de qualquer jeito. Está falando com a Elisângela, tem umas irmãs aí que só vê o diabo de janeiro a outubro. Final de ano o diabo pega férias. Aí em janeiro volta. Pastor, eu vi um vídeo e me arrepiei. Falei: vai se converter, filhos. Quer dizer, dezembro, novembro, o diabo pega férias. Aí ninguém vê vulto, ninguém vê demônio, não precisa desligar nada. Aí janeiro volta tudo. Ó, demônio ali, ó. Está vendo ela mesma. Não desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eu não tenho que me preparar para a tribulação. Eu tenho que me preparar para o encontro com Ele. Porque, irmão, se a ceia for hoje, nós não subiremos. Então, a doutrina pré-tribulacionista, ela existe apenas 200 anos. E por que toda a igreja brasileira é pré-tribulacionista? Porque os missionários, quando vieram da América para cá, eles já trouxeram para cá, já vieram com essa tese. Mas é uma doutrina de apenas 200 anos, e até Charles Spurgeon, que é o pai dos pregadores, rejeitou ela. Então, depois eu mando um vídeo no WhatsApp, um vídeo na íntegra para vocês, tá bom? Posso ficar de pé, irmãos? 9h15, vamos orar. Durante o culto eu vou contando que aconteceu muita coisa lá no monte, mas uma das coisas que aconteceu foi que chegou uma mulher lá, enquanto estava orando, no final da Torá, ela apareceu lá e ela estava com o menino autista. Ela disse: pastor, ora para o filho. Aí quando eu fui orar por ela, ela estava chorando. Eu falei: mas quem precisa de oração é você, mulher? Aí Deus bateu a ficha da mulher para mim, viu? E ela disse que não era fácil, que estava na luta, e Deus tinha falado para ela pegar a criança e ir para o monte, que Deus ia falar com ela. Então às vezes a gente pensa que tem problema. Nós pensamos que tem problema, mas quando você vê a vida dos outros, tem gente pior que nós. A mulher estava lá sozinha, criando o menino sozinho, porque o marido não aguentou, foi embora.
não sei qual é o grau de autismo dele, Natan Isaac, a gente orou por ele, não é fácil. Então, agradeça mais pelo que Deus te deu, agradeça mais pela tua salvação, e ore a Deus para que Deus venha se manifestar a você. Não se manifestar por palavra, profeta de ordem, mas que Deus venha se revelar a você. Você venha ter um encontro com Ele de verdade, não só em sonho, não. Encontro, que Deus venha despertar os teus olhos, porque quando você tiver um encontro com Ele de verdade, você nunca mais vai negociar valores, você nunca mais vai crescer na presença. É igual gritar, você tomou Coca-Cola, você não vai querer mais tomar Tanguinho, vai querer ficar na Coca-Cola. Busque enquanto se pode achar.